Hoje a nossa live, o nosso tema é sobre carreira na área de privacidade e proteção de dados pessoais. Eu vou falar com a Tamara que começou aqui na mesma jornada que eu recentemente, e eu fico muito curiosa de saber como que as pessoas estão parando nessa área tão nova do direito, como que os trabalhos têm surgido. Enfim, muitas novidades em relação a esse tema, inclusive com dicas para quem está querendo ingressar também nessa carreira. E para quem não conhece, vou dar uma introdução aqui, para quem não sabe da minha história. Eu me formei em 2011 e desde então eu atuava com o direito empresarial, sempre nessa vertente, não na área de contencioso, de processos, mas na área empresarial, na área consultiva. E trabalhava com fusões e aquisições até 2016. Em 2016 eu engravidei, tive gêmeos. Quando eu voltei de licença maternidade, já não estava tão fácil voltar para a área, voltar para o mercado nessa área, principalmente porque, como a gente comenta, no nosso mercado, no mercado jurídico, para você conseguir um destaque, um reconhecimento, demora algum tempo. Em determinadas áreas, isso é ainda um obstáculo maior quando a gente não tem muito tempo de formado, Então, quem iria confiar a mim ali, só eu, se não tivesse um escritório por trás, de cuidar de um processo de compra e venda da empresa, sem eu ter de fato construído uma autoridade nesse sentido, nesse assunto. Então, a minha volta da maternidade foi bem conturbada por conta disso, por voltar para o escritório, mas ainda sem muito trabalho. E nesse mesmo período foi aprovado o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Ainda não tinha entrado em vigor. E o que foi acontecendo? As empresas fora do Brasil, na Europa principalmente, começaram a questionar, dentro da parte consultiva ainda que eu trabalhava, começaram a questionar quais eram as leis de proteção de dados que o Brasil seguia. Por quê? Porque eles tinham as suas filiais, as suas subsidiárias. Muitas empresas aqui no Brasil têm a sua matriz fora, e as empresas fora que estavam se adequando tinham dúvida até que ponto a sua matriz precisava se adequar. E eu fui começando a entrar nesse mundo, entendendo toda essa lógica de privacidade e proteção de dados pessoais. Comecei a estudar, me aprofundar no assunto. Em 2018, de fato, já ajudando empresas nos programas de adequação aqui no Brasil, já com fundamento na LGPD. E todo mundo sabe que deu um boom, Foi uma área que realmente explodiu. Como eu vinha atuando e estava atuando com muitas empresas nesse assunto, eu também fui pega de surpresa aí logo em 2019. Eu fui reconhecida entre os 5 melhores advogados do Brasil nessa área. 2020 a mesma coisa. E eu me considero até com pouco tempo de formada ainda, porque a gente sabe que para ter um reconhecimento desse, você, na nossa área, ainda na área jurídica, isso demora um bom tempo. Então, eu vi nessa área de privacidade e proteção de dados uma área que, de fato, abriu portas, não só para esse início de carreira ser muito mais rápido, que eu acho que realmente isso propicia quando a gente tem uma área nova, mas também para você entrar a fundo dentro de uma empresa, nos clientes, ou dentro da sua empresa se destacar. Por que eu digo isso? A consultoria, ou até o contencioso, a gente fica muito ali nos backstages. A empresa manda uma consulta ou pede um parecer, pede uma opinião jurídica, a gente vai, faz aquele trabalho, entrega para a empresa e não tem tanta participação no dia a dia. Na LGPD não, você tem que conhecer a empresa inteira, você tem acesso ao diretor, à presidência, a todos. Então disso surgem muitos outros trabalhos. É uma área que, de fato, ela tem trazido essas oportunidades.
Boa noite, pessoal. Tá todo mundo por aqui, ó. Alex, Arthur, Rosângela, só cumprimentando aqui o pessoal do nosso curso LGPD para profissionais. Eu fico muito feliz de vocês estarem por aqui. Então, essa é a minha história dentro da carreira de privacidade e proteção de dados. E isso me possibilitou hoje ter o meu escritório próprio, ter uma instituição de ensino, ter independência e uma carteira de clientes que eu não imaginava que eu pudesse ter ainda em uma fase que eu estava construindo minha carreira e voltando de licença. E eu trouxe hoje para conversar comigo sobre esse assunto a Tamara. A Tamara também se formou há pouco tempo e eu tenho acompanhado, né? A gente conversa muito sobre esses temas, tenho acompanhado como ela tem crescido, se destacado, de fato ingressando aí com outras oportunidades de carreira. E ninguém melhor aqui da gente ter esse bate-papo para a gente falar sobre esse assunto, sobre dicas, sobre quem quer ingressar na área de privacidade, né? Quais são as oportunidades, como que a gente aproveita essas oportunidades. Então, deixa eu chamar aqui a Tamara. Boa noite! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Bem também, acho que agora tá certo, né? Tá sim. Tamara, Então, você tá se bom. apresenta e aí depois a gente vai começando a falar aqui sobre esse assunto para o pessoal entender um pouco mais o que a gente veio trazer de novidade, de questões que a gente pode ajudar e contribuir para esse ingresso, né? Como que a gente se insere dentro dessa nova área do direito. Tá certo. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Tamara Consul. Eu me formei em 2014 pela FAD Sorocaba. E eu me formei e logo no ano seguinte já iniciei uma pós-graduação em Direito Penal. Até porque o meu foco era concurso público na época. Eu queria muito passar para ser promotora de justiça. Então foi todo esse caminho, né, de estudo. Então eu sempre trabalhei e estudei, nunca consegui me dedicar apenas aos estudos. Uhum. Estudei, fiz curso, fiquei uma semana fora em Portugal fazendo intensivo de direito penal. Então, assim, eu tive toda uma evolução em relação a isso. Só que também chegou um momento da minha vida que eu falei, não é mais isso do que eu quero. E apareceu a oportunidade de fazer a pós na USP. Eu fui aprovada, que a gente faz juntas, em Direito e Tecnologia da Informação, e foi ali que eu finalmente me encontrei. Encontrei uma área que eu tenho paixão em atuar, uma área em que eu achava que eu nunca ia conseguir, que eu escutava todo mundo, ai, não, eu perco as horas trabalhando, nem vejo se é sábado, se é domingo, que dia que é. E eu falava, isso não existe, isso eu só vou conseguir se eu for promotora, ou se eu for A, ou se eu for B. E nunca tinha entendido que era sim possível isso na advocacia. E eu me encontrei. E daí começou a surgir a LGPD. Eu senti a necessidade de me aprofundar sobre o assunto, porque era o que o mercado estava pedindo muito. Uhum. Então, eu parti para fazer o seu curso. Agora eu já vou dar aqui, né, fazer toda aquela propaganda da Denise, porque assim, um dos motivos de eu começar o curso com ela foi até pela trajetória de vida dela, que ela já contou aqui para vocês um pouquinho, porque eu acho que isso é algo muito inspirador. Você realmente mudar de carreira, você tomar a rédea da sua situação, você focar em falar assim, não, não vou mais ficar aqui, eu vou ter o meu, né, a sua aula, né, seu DT3 Class. Então, assim, toda essa evolução voltada à maternidade, se reinventar como profissional, como mulher, como mãe, como tudo, né? Que é sempre, às vezes, tão difícil que a gente vê hoje em dia. Até essa diferença, né, que tem de carreiras ainda entre mulheres, entre homens, porque parece que não, mas ainda existe muito isso, né? Então, assim, foi uma das formas que eu me encontrei. E daí, começando a fazer cursos, me aperfeiçoando cada vez mais, eu vi, não, essa área de LGPD, essa área de direito digital, é o que realmente brilha os meus olhos, é o que me dá aquela vontade de continuar trabalhando de manhã, de tarde, de madrugada, e assim, e achei que isso nunca fosse acontecer.
E é engraçado porque às vezes a gente acha assim, ah, eu vou para LGPD, eu vou para um consultivo e nunca mais vou ter que ver, por exemplo, um trabalhista, né? E não, Ah, a é. gente vê muito, e eu acho que é muito importante. Inclusive, o escritório que hoje eu estou, ele é focado em direito do trabalho sindical, então a gente atende muitos reclamantes, o que também deu uma outra visão para mim, porque antes eu fazia, né, o outro lado, Mas então é. assim, Uhum. abriu os olhos, porque a gente vê uma realidade totalmente diferente e vê o quanto isso se encaixa. Porque nem sempre as empresas vão ter o budget para pegar alguma advogada só na parte de trabalhista, né? E poder Uhum. compor a equipe. Então, às vezes é muito bom a gente já ter todo esse panorama, esse conhecimento, né, para mostrar para as empresas, oferecer um compliance, ver como que tá tudo ajustadinho, né? Então, isso eu acho que é o casamento dos dois mundos. Eu hoje, eu não poderia estar mais feliz na minha carreira, tanto com esse suporte, esse escritório que me dá o suporte, quanto com a possibilidade de eu atuar na parte de direito digital, na parte da LGPD, que é o que me enche de alegria, né? Pois é. E a ideia dessa live, né, até quando eu te convidei para participar, porque eu achei que fazia muito sentido, é porque tem muita gente que vem aqui no direct e fala: Ah, Denise, eu tô assistindo vídeos ou eu acompanho os posts e eu tô apaixonado por essa área, quero começar a trabalhar com isso, como que eu faço? Ou pessoas que se identificam com a minha história e falam: Olha, eu tô, né, há anos no direito tributário, há anos, né, no direito civil, trabalho já com o consumidor, mas não ainda com esse foco, e eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero começar a ter uma oportunidade nova. Então, isso me trouxe essa necessidade aqui de trazer esse assunto, até porque isso fez mudar as nossas carreiras, né, Tamara? Tanto a minha quanto a sua. Então, eu acho que a gente começou estudando, né, o assunto, e muita gente tem feito isso. Ah, eu vou começar a estudar, mas o que que acontece? Quando você começa a ouvir de tudo, pegar informação em todos os lugares, você de fato não consegue ter uma direção. E também há um outro ponto que muita gente vem me perguntar o seguinte: olha, eu leio, mas eu ainda me sinto insegura para atuar em um projeto, né? Para ir até uma empresa e falar: olha, você quer fazer o seu programa de adequação? Eu posso te ajudar. Então, essa situação, essa falta de confiança, essa falta, né, saber por onde começar, é o que tem feito as pessoas, de fato, olharem, gostarem do assunto, mas não se aprofundarem. E isso que tem feito muita gente também me procurar aqui pelos directs. Eu não sei se as pessoas te perguntam também, Tamara, porque eles falam: nossa, Mara é tão nova. E assim, a gente está passando por cima de escritórios consolidados, passando por cima de advogados já anos-luz de mercado à nossa frente. E quando a gente chega para falar do assunto e a gente demonstra, né, que você tem um domínio sobre aquele tema, aí realmente não tem para ninguém, não importa o nome, não importa o tempo de formado. Não sei se é isso que você sentiu também, essa receptividade muito maior. Eu acho. Ainda mais a gente que tem um pouco mais de cara de nova, né? Aí até pergunto, mas você já é advogada com OAB e tudo? Às vezes até surge uma dúvida, né? Não, você sabe o que você está falando. Aí a gente começa a mostrar tudo, né? O conhecimento, explicando, e as pessoas param um pouco para ouvir. Mas o que acontece? Eu acho que assim, o principal de tudo é você ver o foco e você decidir que área que você quer. E eu aprendi a duras penas que não tem problema nenhum em mudar. Uma pessoa que, no caso eu, que sempre tive tanta certeza que eu queria, porque queria passar em concurso público, eu virar minha chavinha e me encontrar numa outra área. E também, o primeiro passo, além da gente estudar muito, a gente vê qual que vai ser o nosso público-alvo e como que está o mercado dentro da nossa região. Eu acho que isso é muito importante. E não ter vergonha, porque assim, não, a gente vai ouvir aos montes. Vai ouvir quem está procurando emprego, vai ouvir quem faz audiência com o juiz, vai ouvir quando você está oferecendo um produto, e isso acontece muito. Então a gente não pode ter medo de ouvir um não. E tentar sempre, não importa, ah, mas eu tentei, não dei, eu acho que a LGPD não é para mim, eu acho que o direito digital não é para mim.
vamos aqui continuar, por exemplo, no direito tributário e a pessoa está há anos numa área do direito que não se identifica e não é feliz. Porque eu acho que quando a gente realmente, parece meio clichê, mas quando a gente se É, identifica numa área, a gente tem prazer em trabalhar nela e continuar. E vendo quais outras áreas que agregam. Porque o direito digital, ele não é o único ali, eu só vou ver direito digital. Ele envolve outros ramos do direito. Ele vai envolver o trabalhista, vai envolver o consumidor, vai envolver o empresarial, o civil, ele vai envolver outras áreas e vai englobar. Então, a gente sempre vai ter um pouquinho de cada coisa, tem que ter esse conhecimento. Mas o mais importante que eu acho é a gente não desistir. Porque às vezes a gente começa, até Instagram, a gente começa Instagram, fala, ai, hoje eu tô com uma preguiça de postar, acho que isso não é pra mim. Ai, mas o coleguinha ali tem 1.000 likes, eu fiz uma publicação que só minha família curtiu. Gente, é normal, é muito natural, porque todo mundo que hoje vocês veem, essa pessoa tá no topo, ela já começou em algum começou. momento. Ela já Sim. começou, ela já ouviu não, ela já se desmereceu, ela já foi desmerecida e hoje ela tá sendo, que nem tá o nosso título, cobiçada. É uma pessoa, é uma profissional que já tá amadurecendo ou madura, que nem a nossa Denise maravilhosa. Eu acho que eu estou amadurecendo e cada dia mais aprendendo, porque é uma área tão nova que a gente não pode falar, não, eu já sei de tudo, a gente nunca sabe de tudo. Então, isso para mim é o mais importante. E não ir atirando para todos os lados. Tenta achar um foco, aonde você quer ir, qual vai ser seu público-alvo, porque assim, em especial a LGPD, ela abrange todas as áreas, todas as empresas. Às vezes você tem mais facilidade ou até mais conhecimento em algum ramo. Ou eu gosto muito da parte de clínicas médicas, da área da saúde. Então, você gosta disso? Tenta focar nisso, tenta procurar clientes em relação a isso, mas também não descarta as outras oportunidades que podem vir e pode agregar muito. E você sempre se descobrir e se reinventar. E também, gente, não tem problema nenhum vocês começarem a entrar nessa área consultiva, nessa área da LGPD e falar assim, gente, não é para mim. O que eu gosto mesmo é de uma audiência, de um contencioso, é de um Mas prazo é para difícil acontecer, hein? É difícil veterinariano, acontecer, mas. mas pode Ô, acontecer. Então, assim, eu acho que não tem problema e não é sempre uma coisa, não. Dá pra gente ser de tudo. Eu acho que isso que sempre agrega pro profissional, né? Você poder se exatamente. investir todas as horas, né? Eu acho que duas coisas que você falou, né? Uma em relação a abrir mão de algo, né? Você fazer uma transição de carreira, você nunca vai abrir mão daquilo que você já passou. Principalmente quando a gente fala desse tipo de projeto, da área de privacidade e proteção de dados, todo conhecimento ele vai ser válido. Mesmo que não seja o conhecimento jurídico, mas como você falou, o conhecimento em um negócio, o conhecimento em uma área de atuação de algum ramo, né? Realmente de uma empresa. O outro ponto é que como é uma área nova, é muito mais fácil de você se destacar. É difícil você falar, agora eu quero mudar, eu vou para a área trabalhista. Não, nenhuma área está saturada, né? A gente sabe que quem trabalha direito, quem está demonstrando ali o seu trabalho, sempre tem espaço. Mas é claro que em uma área nova você vai ter muito mais espaço. E de fato você consegue, depois que você está nessa fase aí da LGPD, dar continuidade no seu trabalho. Um outro ponto que você comentou, né? Então, você não está desistindo do seu passado quando você pensa em uma nova área. E um outro ponto, quando a gente fala do profissional cobiçado, né? Porque todas as vagas de emprego, todos os anúncios que a gente vê, principalmente no LinkedIn, né? Que é onde eu mais acompanho, mesmo que não seja para trabalhar diretamente com privacidade e proteção de dados, o conhecimento na LGPD, ele é requerido. E não só na área jurídica, né? Em muitas áreas. Porque, de fato, é uma nova cultura. É algo que as pessoas precisam saber respeitar, precisam saber trabalhar para qualquer atividade. Então, isso a gente, né? Mesmo quem não quer atuar com muito foco nessa área, entender de privacidade e proteção de dados vai sim te dar um destaque. E aí eu acho que outro ponto que você falou sobre foco, né? Então, eu particularmente não tenho tanto foco de negócio.
mas eu vejo que as empresas gostam muito de saber se você já fez um projeto de LGPD no mesmo setor que ela. Isso conta demais, demais. Então, eu não tenho tanto um foco agora, porque a gente acabou já fazendo coisas em todos os setores. Tudo, Então, né? você já Já fez pegou aqui, todas as áreas. então você vai lá, tudo bem, já fizemos aqui. Mas, por exemplo, você que está atuando em um escritório com um foco trabalhista. Tem muita empresa que o foco da LGPD também é mais interno, também é voltado para os empregados. Então vai ser muito rico você ter profissionais que entendem também da área trabalhista atuando em um projeto de privacidade e proteção de dados nessa empresa, né? E para qualquer outro setor, o conhecimento em outras áreas ele também é muito válido. Eu não tenho um foco de, como eu falei, de negócio, mas eu tenho um foco de tamanho de empresa, né? Então eu saí de um escritório maior que atendia empresas maiores para montar o meu escritório e atender as pequenas e médias empresas. Então esse foi o meu foco, não era voltado para um negócio, mas era em relação ao porte. Essa questão de porte também acabou que não fincou muito assim. A gente acaba trabalhando com todo tipo de empresa, né? Às vezes vai aparecendo, mas o que você falou de foco, eu acho que é muito porque você falou do Instagram, né? E eu me surpreendi muito com o uso das redes sociais para essa nossa área. Eu tenho clientes que quando quando a gente vai fazer uma apresentação de LGPD, a própria pessoa fala, olha, eu já te conheço, vi um vídeo seu no YouTube. Eu ainda fico um pouquinho envergonhada, confesso, porque eu falo, será que ele tá achando bom ou ruim? Porque não é do nosso meio, né? Não é da área jurídica a gente ter uma exposição tão grande. Inclusive, porque a OAB sempre restringiu demais as questões, né, de exposição, de você fazer um marketing jurídico, ele é muito mais restrito do que qualquer outra empresa. Então, isso acaba que a advocacia ela sempre foi muito mais fechada para esse marketing. E quando a gente vem aqui dar a nossa cara, isso tem uma proporção muito grande. Quando eu comecei a falar desse assunto, não foram só pessoas se identificando comigo que começaram a falar, mas muita gente vem no direct e fala, olha, a minha empresa está procurando um parceiro, está procurando um prestador, a gente pode entrar em contato, pedir uma proposta? E eu jamais ia imagina eu na área de fusões e aquisições, vir uma empresa internacional no meu Instagram, perguntar se eu ia, né, atender. Não, isso não vai acontecer, é muito difícil, não vai acontecer. E isso acontece bastante, tanto as pessoas já conhecerem você pela internet, ou as pessoas te buscarem na internet, ouvirem um conteúdo seu e buscarem. Então, eu acho que o que você estava falando também, nessa área a gente fala, né, de estudo, e um estudo focado principalmente, né, que a gente sabe que começar a ler de tudo, ouvir muita coisa também acaba tirando um pouco o foco, mas você ter uma direção de estudo e também você dar sua cara a bater, né? Que eu acho que foi isso que a gente fez e você também começou e já tá, né? Já de fato entendeu que é assim mesmo que vai funcionar. Se a gente não aparecer, quando eu comecei a fazer isso, me falaram, se você não fala para as pessoas o que você faz, ninguém vai saber. E eu fico pensando nisso, sabe? Muitas vezes a gente tá numa roda até de amigos e um não sabe o que o outro faz. E às vezes tem uma oportunidade ali, né, com uma pessoa que está próxima de você, mas nunca vai chegar, porque você fica com aquela coisa, não vou falar de trabalho quando estou aqui, né, conversando e me divertindo, mas o fato é que você precisa falar disso em qualquer lugar. Então, você também estudar, se posicionar, mostrar realmente, né, qual que é o seu foco dentro da sua área, isso também é muito importante. Eu Tamara, acho que a gente, até na faculdade, assim, a gente nunca teve esse viés de se mostrar, né? Nesse mundo jurídico a gente é muito engessado, a gente acha que assim, que é só o cartão, é só a indicação, é só se você já está há anos em algum lugar e acaba sendo ali conhecido e não.
Não tem problema, tanto é que eu vejo muito maior, assim, escritórios mesmos em Instagram do que a gente via É. antigamente. Profissionais também autônomos em Instagram e mostrando o seu trabalho, e chamando atenção e fazendo muitas lives e gravando conteúdo. E isso é totalmente novo pra gente. Pensa há 5 anos, a gente nunca tinha visto isso. Era um ou outro, às vezes tinha um blog ou artigos só no site, a gente não via É. Muito escritórios como conteúdo isso. escrito, né? Muito conteúdo só Muito escrito também, conteúdo. aqueles textos grandes e que hoje ninguém tem mais paciência, né? Não, não, não tem. O escritório que hoje eu tô tá com Instagram, tá fazendo publicações e é algo assim que a gente vê que é novo. Não só aqui em Sorocaba, que é uma cidade menor, mais restrita, mas também aí em São Paulo. É. A gente não vê tantos Instagrams, tanto conteúdo. Isso é muito bom, porque além de chamar, assim, de uma forma os clientes, você pode mostrar o que você sabe, que não, às vezes você olha um lugar. Ah, não, eles só fazem tal coisa. Não, eles podem fazer muito mais, né? E a gente também. Exato. E assim, eu até assim, uma dica que eu dou, porque a gente acaba às vezes ficando muito atrás de um nome de um escritório. E como você falou, o escritório tem um Instagram? Tem, publica, você contribui, mas não deixa de lado o seu nome, né? O que a gente leva de qualquer lugar, de qualquer empresa, é só o nosso nome, é só você pega o seu computador, põe na mala e vai embora. No máximo, às vezes nem o computador, né? Porque aí não é seu, é da própria empresa, você faz sua malinha e pronto. Então, eu aprendi muito isso quando eu saí do escritório para montar o meu próprio escritório, que eu falei, eu vou começar agora a construir o meu nome. Sendo que eu É, já escrevi tanta coisa, já fiz tanta coisa, já estudei tanto e nunca tive a intenção de publicar ou de mostrar, porque a gente vai ficando muito sempre por trás. E para o escritório isso também é bom. Por quê? Porque a advocacia é feita de pessoas. O que vende é o nosso intelecto, né? A gente não tem um produto, né? Uma cadeira que você mostra, olha, meu produto é ótimo. Não, somos nós. Então, você ter o seu nome é bom para o escritório e também bom para você, porque para qualquer ocasião você também pode se aproveitar disso e construir a sua carreira de fato, independente de onde você esteja. é sempre um somando com o outro. E você estando feliz onde você tá. Então, assim, eu acho que você se mostrar, você aparecer, você estudar, você contribuir, independente se é só para você que você está contribuindo, se você está contribuindo para uma equipe, se você está contribuindo para um escritório, para uma empresa, enfim, você tem que se contribuir acima de tudo, né? E se Exato. mostrar e estar no mercado, assim, se mostrando e estudando, porque a gente nunca pode parar de estudar. Então, assim, uma das dicas que a gente pode dar para quem está começando, para quem quer investir nisso, é estudar. Sempre, a nossa profissão é feita com legislações, então elas estão sempre mudando. Não é que nem algumas outras, que é aquilo que você aprende na faculdade que vai até o resto da vida. Então a gente tem que estar se atualizando. Acho que no nosso ramo, quem não se atualiza, infelizmente, assim, acaba ficando defasado em algumas informações, né? Isso aí. O André está comentando aqui, ó, que as redes sociais de fato são o cartão de visita hoje. Ele também tem postado bastante, né? Até a Ah, gente ele tem. acompanha sempre. A gente curte tudo Oh, dos amigos. Tamara, e o que você falou está muito em linha, né, com o próximo tópico que eu ia trazer aqui, que era sobre as oportunidades de carreira mesmo, né? Então, muita gente fica pensando, ah, mas eu vou atuar nessa área como, né? Eu vou ter que então entrar em um escritório para começar a atuar na área de privacidade e proteção de dados. Então, a gente tem várias formas, né? Eu tenho o meu próprio escritório, a Tamara trabalha hoje em um escritório, né, trazendo essa expertise aí que ela adquiriu. Tem pessoas que vão trabalhar em uma empresa, né, que vão trabalhar para atuar com privacidade e proteção de dados em uma empresa, como DPO, na equipe de privacidade, né? Tem pessoas que vão ser o DPO externo, né? Então, construir de fato uma carteira aí focada em prestar serviços de encarregado de proteção de dados, né, que as empresas todas vão precisar. Tem várias formas, né? Como que para você foi esse início
e como que o estudo prévio aí na área de privacidade e proteção de dados, como que você sentiu que abriu portas, né? Tanto quando você estava pensando aí, estava atuando de uma forma mais autônoma, quanto agora dentro de um escritório. Como que você como que isso fez a diferença para você? Na verdade, foram as duas coisas. Foi tanto eu pensar na carreira solo, quanto hoje no escritório. No escritório hoje eu tô tocando a implementação da LGPD lá, que a gente vê, não dá pra gente estar com a casa bagunçada para oferecer para os outros. Então já é uma, assim, uma grande responsabilidade que eu tô super feliz. Quanto externos, que eu comecei assim, quando eu vi o seu curso, eu falei, vamos lá, vamos tentar. Só que só quando a gente começa a colocar a mão na massa que a gente vê que a LGPD é muito maior do que só o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente assiste. A gente vai se deparando com uma série de situações que a gente fala, meu Deus, vamos lá, a gente tem muito chão ainda pela frente. Então, o primeiro lugar que eu comecei foi no consultório da Natasha, que é a minha irmã, que eu até já falava, não tem nada quando a gente começar em casa. E que eu comecei a ver o que eu queria e como que era nessa área da saúde. Depois eu fui para um segundo projeto, que é com a Jaqueline, nossa querida, que está aqui também vendo. E daí foi bem maior assim esse processo. E como que está agora para a gente levar isso para os clientes? Como que a gente vai se apresentando? São uma série de fatores que a gente tem que levar. Que foi o primeiro que eu falei, a gente não ter vergonha e saber ouvir o não. O segundo fator é você estudar como que está o mercado. Porque às vezes você acha que só você estando dentro de uma empresa ou dentro de um escritório com muito, não, é só de direito digital que você vai ter esse viés, e não é. A gente consegue se refazer e se reinventar o tempo todo. Então, a gente buscando a área e sabendo o que a gente quer, a gente vai atrás. Não tem jeito. Então, assim, não é fácil. Quem fala assim, já tenho um monte de cliente, não é fácil. Muitas empresas, atualmente, com a pandemia, eles são bem sinceros em falar assim, olha, a gente no momento está pensando em girar o caixa e pagar funcionários. Eu sei que eu tenho que me adequar, mas não é o momento. E tem empresas que já estão com matriz de fora e que falam, nós já temos um escritório de São Paulo que está fazendo alguma coisa ali para a gente. Mas é uma caminhada. Então a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, não pode deixar a peteca cair e ir em frente. Como você falou, tem várias vertentes e cada um vai para um lado que se sente mais confortável e melhor. Então você pode entrar ou numa empresa, CDPO, CDPO é service, entrar num escritório especializado, entrar num escritório e colocar essa área de direito digital ou ficar por conta também, que não tem problema nenhum. Que nem você falou, é uma área nova, tem espaço para todo mundo. E também a gente tem que entender que os nossos colegas advogados, eles não são nossos concorrentes, eles são parceiros. A gente tem que parar de ver isso com rivalidade, falar, mas fulano tá fazendo ali também. Não, fulano tá fazendo, vamos fazer uma parceria, Isso é. vamos ver junto, vamos Tirar as começar. dúvidas, né? Que a gente Vamos liga uma tirar. para outra, fica tirando dúvidas, fica conversando. A Denise já fala, lá vem o Tamara, quando manda, oi Denise, tudo bom? Lá vem alguma pergunta. É assim, a gente tem que entender que os nossos colegas não são nossos rivais. A gente consegue um agregar junto com o outro. Então, assim, é uma caminhada longa, como em todas as profissões, e que requer estudo, foco, dedicação e, acima de tudo, a cara de pau, né? Então, a gente tem que ir atrás mesmo, porque não é fácil. Tem colegas que não sabem o que é LGPD, tem colegas que falam pra gente a LGPD não vai pegar, e tem outros colegas que falam o tempo de carreira de vocês vai durar nesses 5 anos. Vai acabar a onda de LGPD, vocês não vão ter mais o que trabalhar. Então, se os colegas veem isso, vocês imaginam os clientes, o quanto é difícil a gente desconstruir alguns pensamentos, os pensamentos que privacidade, não serve para nada, essa lei não vai pegar. Pois Os é. nossos próprios colegas veem assim, imagine os clientes, a gente tem que mostrar o contrário Agora sempre. imagina as empresas que estão investindo aí, né? Muito pesado para se adequar, se elas achassem que era algo momentâneo, né? Então é algo que a gente precisa entender, a gente de fato tem que conscientizar.
Eu acho que a gente acredita muito, né, que essa é uma área que veio para ficar, não tem como. A gente sabe que adequar a LGPD, se adequar a LGPD, não termina nunca. É por isso que a gente chama de programa de adequação. Ele não tem um começo, meio e fim, né? Você sabe por onde começar, você sabe o que fazer, mas depois é revisão e monitoramento contínuo. Isso nunca acaba. E se você parar de monitorar, você perde tudo que você investiu, dinheiro e tempo. É muito rápido para você perder, porque é uma questão de cultura que as pessoas precisam aderir. E quando as pessoas param de exercer aquilo, ou você não tem um exemplo dentro de casa, isso se perde, com certeza. E você, Tamara, assim, quando você, né, pensando aí na sua carreira, e como que você, a sua perspectiva, antes de entrar nesse mundo de LGPD e depois, o que que mudou, assim, o que que você sente que mudou de fato em relação ao que você pensava? Ah, como eu me vejo daqui a 5 anos, por exemplo? Olha, mudou tudo. Porque quando eu comecei após em direito digital, eu já comecei visando assim, vai ser a carreira do futuro, é o direito digital, os advogados têm que estar preparados para essas novas demandas. Então, eu estava focando mais em direito digital, como eu já tinha esse viés criminal, pensava em crimes digitais, e daí veio a LGPD nisso, que é o que todo mundo falava, e quando eu comecei a pós eu não sabia, porque muitas pessoas já, todo mundo, né, era de São Paulo e já estava acostumado com isso, eu não sabia. E eu comecei, mas o que que é isso? Eu fui muito curiosa, né, falei assim, mas o que que é isso? E comecei a ir atrás. Então, primeiro eu falei assim, mas será? É isso? Eu vou fazer um mapeamento, eu vou colocar tudo ali o que tem, e eu tinha dúvida quanto a isso. Eu ficava com dúvida, mas será mesmo que isso é algo sério? E daí eu comecei a lembrar muito do que a minha mãe fazia. Ela sempre fez a certificação das empresas com ISO 9000, ISO 14000. E essa dúvida foi lá nos anos assim, 90, 2000, quando ela começou a fazer, que as empresas também olhavam e falavam assim: ah, mas eu não vou fazer uma ISO 9000? O que que é isso? E hoje eu vejo a gente com isso. A gente também tem a nossa Uhum. ISO, né? 27001, 2, 3, e a LGPD. E hoje a gente não vê uma empresa sem uma certificação de ISO. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos a gente não vai ver uma empresa sem uma adequação da LGPD. Verdade. O pessoal estava comentando aqui no chat também, né? Essas questões de carreira e oportunidades, elas vão perdurar por muito tempo. A gente fizeram aqui um comparativo em relação ao que acontece, o que está acontecendo hoje na Europa, né? Com a lei já em vigor desde 2018 e ainda faltando profissionais para assumirem esse cargo de encarregado, né, de DPO, como é chamado lá fora, ou encarregado de proteção de dados. Então, dentro aqui, eu percebo muito que a gente, nesse momento que as empresas estão se adequando, ainda não está surgindo essa demanda assim do DPO de uma forma como já está na Europa, né? De realmente já ter essa cultura de DPO. Mas quando a gente olha no LinkedIn, tem muita oportunidade. A gente não imagina, porque não é algo que você ouve corriqueiramente, né? Ou que você identifica muito fácil. Mas você coloca LGPD no LinkedIn, você vai ficar assustado que com certeza vão aparecer aí mais de 400, 500 vagas. Tem muita coisa, tem muita oportunidade por aí. E só E vai tem pegar a essa questão, oportunidade quem focar nisso, né? é, isso que eu ia falar agora, e também tem a questão das certificações. Não adianta você se auto-intitular de PO, estudar um pouquinho sem ir a fundo. Porque o de PO, todo mundo acha assim, ah, é a pessoa que vai responder o e-mail. Não é. É um É, pois cargo é. com muita responsabilidade, tem que saber o que está fazendo, tem que entender de LGPD, tem que entender da empresa em si, ou então quando você faz um DPO as Service, pelo menos ter uma noção, né, de como que a empresa age e focar nas certificações. Então, tem a Exim, né, que é a que eu tô para Uhum. fazer, tem a que você fez e tem, assim, a que vai sair daqui do Brasil, não vai? A igual a sua? Vai. As certificações, né, nessa área tem um peso maior do que a gente costuma ver em outras áreas, porque como é uma área nova,
todo mundo fica com aquele receio. Será que essa pessoa sabe mesmo desse assunto, né? Será que o que ela está me dizendo aqui é verdade? Que ela já tem alguma experiência ou que ela, né, tem domínio do tema? Então, a certificação tem ajudado tanto na hora de apresentar os projetos, quanto para quando você participa de uma licitação ou alguma vaga que já pede a certificação. Então, isso já aconteceu. Eu tenho a certificação do IAPP, a CIPP-E, que é voltada para a legislação de proteção de dados. Também, pelo IAPP, também existe a CIPP-M, que é a de gestão, né, de privacidade, e também a CIPP-T, que é de tecnologia. E agora, recentemente, o IAPP trouxe uma novidade de criar a certificação para DPO aqui no Brasil. Porque o que tem muita dificuldade é que as certificações do IAPP são todas em inglês, baseadas na legislação europeia. Então, você precisa, né, se voltar, apesar das leis serem muito parecidas, você precisa se voltar para a legislação de fora. No caso, essa nova certificação, ela já é realmente focada aqui na LGPD. Quando a gente fala, né, dessa nova certificação, o que eu tenho visto são algumas empresas já oferecendo cursos, mas não sei se a metodologia já está bem informada, sabe? Porque eu tenho conversado com pessoas que vão oferecer esses cursos, né? Que pessoas que já têm essa expertise aí de dar cursos para outra certificação, para outras certificações, e eles estão justamente ponderando que ainda estão avaliando qual é o que vai ser solicitado para construir esse curso, né? Então, alguém colocou aqui também o link da certificação aqui do Brasil, para quem quiser conhecer mais, mas quem quiser ainda fazer cursos focados nessa certificação, eu, por exemplo, estou acompanhando ainda o que está saindo no mercado e por enquanto foi bem pouca coisa. Mas é algo Denise, também para ficar de olho. Diga. perguntaram aqui como que a gente lidou com a insegurança da primeira implementação. Essa pergunta é ótima. Ah, não tem jeito. Você sabe que eu estava conversando esses dias e o curso, né, o LGPD para profissionais, ele foi muito focado nisso. Muito focado, a gente conversando assim, olha, mas o que a gente vai, né, nessa aula sobre esse tema, o que a gente vai dar de prática? A gente falava, lembra daquele nosso primeiro projeto, quando a gente tinha que ir lá na frente de uma diretoria, de uma grande empresa e falar sobre o assunto? Vamos trazer para o pessoal uma aula sobre isso, sobre a apresentação, sobre como que a gente traz esse tema, como que a gente engaja uma diretoria. Vamos, aí depois o próximo passo, né? Então, a gente sempre foi tratando disso. Eu acho que ajuda muito você entender que é uma área de avaliação de risco. Então, é uma área que você também não vai ter todas as respostas, que muitas vezes você também vai, não querendo dizer para ficar em cima do muro, mas que precisa fundamentar. Então, tudo aquilo que você estudou vai ser útil. E você vai errar e vai acertar. No curso a gente fala muito sobre os pontos que a gente errou, sobre as diferenças quando a gente fala de uma implementação em uma empresa pequena ou em uma multinacional, justamente porque tem as pegadinhas, né, Tamara? Tem as dicas, mas vai errar, não tem jeito. E para o próximo você vai falar, olha, agora eu não vou fazer daquele jeito. Por quê? Vai te dar um grande problema? Não, vai te dar um trabalho dobrado às vezes, né? Às vezes você vai lá, fez todas as entrevistas, esqueceu de um ponto. O que você vai fazer? Você vai refazer, vai ter que falar com as pessoas sobre aquele assunto. Então não tem jeito. É o looping infinito do mapping, porque a gente faz de um jeito, aí a gente olha, pensa, não, vamos mudar. Aí muda tudo. Daí você estuda mais um pouco, vê, conversa, refaz às vezes uma entrevista para tirar alguma dúvida. Você volta tudo de novo. Mas eu acho que a primeira insegurança de todas é o que a Denise falou, a hora que a gente está ali na frente da diretoria ou na frente dos principais gestores da área ou do escritório inteiro
e você vai fazer o treinamento. Porque é você ali, é você tirando as dúvidas, é você mostrando o seu conhecimento, você preparando o material de uma forma que não fique maçante, não fique cansativa, porque você está falando para pessoas que também não estão, às vezes, estão por dentro do assunto, que é um assunto que até você está ali tentando se manter. Então, assim, a insegurança vai ter em todas as fases do projeto, mas a questão é você saber que você estudou, que você está preparado e ir com tudo. Eu acho que a insegurança em todas as áreas, o tempo todo. Você vai fazer uma audiência, você pode se sentir insegura no momento, você pode se sentir seguro em outro. Então, assim, a insegurança sempre vai bater, mas sempre confia no seu potencial e vai, como diz a Denise, confia que você sabe e vai. E você vai achando melhorias, né? Melhorias no processo, melhorias na gestão do seu projeto. Isso vai te ajudando. E não adianta você falar, vou estar inseguro nesse projeto, no próximo vai ser bom. Não, você pega o próximo que é um setor financeiro, você vai falar, e agora? Aí você pega uma empresa que tem um grupo de empresas, você vai falar, agora ferrou. Então, não tem jeito, né? Ou o contrário, você trabalhando numa grande empresa e fala, agora eu pego uma empresa pequenininha e faço de tudo. E não, é muito pior, porque às vezes as empresas pequenas não têm os setores definidos, então você vai olhar para um, vai olhar para outro, o pessoal do DP faz a contabilidade, faz financeiro, faz meio que tudo, e você fala, e agora? Era melhor a empresa grande que estava com tudo divididinho, eu estava sabendo melhor, assim, separar os Verdade. setores. Mas sempre vai ter, Verdade. cada projeto é um. Gente, é igual o processo. Quem está nessa fase de transição, eu falo muito de processo para a gente conseguir fazer esse link. Quem está nessa fase de transição, cada processo é um. Às vezes você vai pegar um, vai falar assim, nossa, esse aqui vai dar maior trabalho. Você consegue fazer numa boa. Tem outros que você fala, esse aqui vai. E você vê vários pontos, vários detalhes e que você vai cometer erros, acertos, vai melhorar na próxima vez, vai ser mais ágil de uma outra forma, vai olhar com uma outra perspectiva. Então sempre vai ter. Até para precificar, né? Precificar os projetos, porque às vezes a gente acha que aquele vai ser mais tranquilo, o outro vai demandar mais tempo, e quando você vê, é invertido. Então, isso também é bem difícil, essa questão. O Arthur tinha comentou aqui se o IAPP, né, não vai lançar de DPO para o Brasil. Eu não sei se eu estou lendo atrasada, mas a gente comentou logo depois, tá? Que tem a certificação, que ainda a gente não tem muitas empresas oferecendo cursos para essa certificação e ainda as pessoas estão entendendo o que de fato vai ser exigido, tá? Eu tinha lido no site algo que deu a entender que você precisaria ter uma certificação anterior, que é a CIPM. Então, eu não sei como que isso tá, como que de fato isso vai fluir aí, tá? Não sei se foi até um erro de leitura, interpretação ali, mas tem bastante coisa que eu ainda estava meio em dúvida da certificação mesmo. E olha, a A Carolina Modesto está perguntando. A gente tem parceiros, sim. Parceiros de parte de segurança da informação. Mas o que eu ia comentar, Tamara, até você complementa aí, mas não é sempre. E o que eu sempre falo, né, no curso seja transparente. O que você pode oferecer? Eu posso oferecer X, né? O meu trabalho é o quê? É a avaliação jurídica desse projeto. Às vezes a empresa tem uma equipe de segurança, uma equipe de TI que já tem ali uma maturidade e que ela de fato ela fala, não, olha, eu quero só os pontos jurídicos porque a gente já sabe as nossas vulnerabilidades na área de segurança e a gente já tem um plano aqui internamente. Ou não, a empresa fala, olha, eu tenho já um parceiro de segurança, eu quero que você faça a parte jurídica. E se não, você vai trazer esse ponto para eles, olha, eu faço a parte jurídica. Eu tenho um parceiro que eu posso, né, a gente pode fazer esse trabalho em conjunto. Se você tiver um parceiro da sua preferência, né, também você pode trabalhar. Então é bem ser transparente. Eu tenho parceiros, a Tamara, né, também já trabalhou com parceria e eu acho que é fundamental. E é como a Tamara falou, é muito melhor você fazer um projeto completo do que você falar, não, eu quero pegar esse projeto todo e eu vou usar o meu conhecimento adquirido, que é o que ela comentou, né? Você vai ver que na prática o seu conhecimento adquirido, por melhor que seja, olha que a gente faz, né, pós em Direito e Tecnologia, tá aprendendo muitas coisas, né, diferentes nessa área, nos projetos, mas cada empresa é uma empresa.
vai avaliar diretórios, vai avaliar gestão de acesso, vai avaliar backup. Isso não é do nosso meio, né? É difícil você ter um profissional que tenha todas as competências. A E Maria até José porque a até gente precisa respondeu para ela. e a gente precisa de braços, então às vezes você se dedica tanto ali na parte do jurídico que você não tem nem tempo hábil de analisar todos os gaps da parte de segurança da informação. Então você tem que ver o tamanho do projeto. Às vezes você acha que não vale a pena, ou que nem a Denise falou, que a empresa já tem, tudo bem. Agora, o que é mais comum é a gente trabalhar com algum parceiro para focar só nisso e a gente foca na parte do jurídico. Exatamente. E eu sempre comento, cuidado para não dar um tiro no pé. Tem empresas que nesse momento, principalmente, né, a partir de setembro, que a LGPD entrou em vigor, muitas pessoas que eu já tinha apresentado o projeto ligaram, olha, sabe aquele projeto? Então, eu queria fazer só no meu site. Eu queria fazer só, sabe, uma coisa para inglês ver? Então, eles pediram, eu quero que você adeque a política, me dá uma cláusula de contrato e pronto. E isso não dá certo, gente. Se você não fizer o diagnóstico, se você não fizer o passo a passo, a sua política ela vai ficar totalmente com lacunas ali. Você não vai saber como dar a transparência de algo que nem você conhece. Aquele contrato, você não entende exatamente como que o dado é compartilhado com aqueles terceiros. Você vai se colocar numa posição errada, né, ali de controlador, operador, co-controlador, e vai ter que aditar novamente. Então é um tiro no pé para os dois lados. A empresa vai fazer um investimento que ela vai ter que refazer, e você, depois imagina dar um problema, alguém vai falar, nossa, mas quem foi que ajudou aquela empresa? Ah, foi o escritório X, ou foi o profissional Y. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro sempre ter essa transparência e trazer o que eu posso trazer de que realmente vai ajudar aquela empresa. Se ele não quer esse tipo de ajuda, se ele quer algo mais superficial, eu prefiro não entrar no projeto. Existe, existe. É o que mais procuram, né, Denise? É o que mais Eu quero procuro. da porta para fora. Só que assim, como que você vai fazer a política se você não mapeou os dados? Você não sabe quais dados você escolhe, para onde que vai, como que vai, quais são as bases legais, os princípios, vocês não fazem nada. É a mesma coisa de pegar um modelo na internet, um genérico, e você colocar no seu site. Vai ser, mas meu site vai estar adequado? Não vai estar. Vai estar para a porta para fora, porque dentro da sua empresa, se tiver um vazamento, a empresa vai responder da mesma forma. Porque vai vir a NPD, vai verificar se todos os passos foram cumpridos, a gente tem o DPI, a gente tem o IAS, a gente tem relatório de gaps, e não vai ter. Vai ter só aquela política padrão que vai ser ineficaz nesse caso. Então vai ficar ruim para a empresa e para o profissional que vai, né, se submeter a isso. Porque, querendo ou não, é o nome de todo mundo. Legal. A gente está aqui nos nossos 5 minutinhos finais, né? Que as lives Já? aqui, elas também já, Não acredita? acredito. A Laís até comentou aqui, processo é uma caixinha de surpresa. É mesmo, Ai, né? agora A eu vou gente acordar, tenta... eu não tô enxergando, Ah, gente. Eu tenho que... Eu não tô e deixa eu enxergando. dar parabéns pro Alex aqui. Espero que ele ainda esteja por aí. Alex, parabéns pela Alexito! certificação. Pois é, parabéns mesmo. Muito orgulhosa aí dessa sua trajetória. Eu acho que tinha mais uma Fala. pergunta que dá pra gente responder, Denise. Ah, doutor Gilberto! Vamos lá. Ele tinha perguntado alguma coisa de dados de saúde, ó. Como tratar dados sobre doenças de trabalhadores em trabalhos científicos? Vamos aqui para a última pergunta, então. Bom, E qual aí? é a finalidade, né? Não entendi muito o trabalho científico. Geralmente, quando a gente fala de fins científicos, a gente trabalha com dados anonimizados. Então, precisa avaliar. É dado anonimizado? Não se aplica a LGPD. Dado do empregado, é muito complicado a gente conseguir falar assim de bate-pronto sem avaliar direitinho essa finalidade. Por quê? A gente tem uma restrição em relação ao funcionário de falar, olha, vamos coletar o consentimento. Mas será que esse consentimento vai ser livre, considerando essa relação de desigualdade entre o empregador e o empregado? Então é complicado.
Qual outra base legal eu poderia usar para tratar o dado de saúde para uma finalidade científica, uma finalidade de pesquisa, né? A gente tem uma hipótese que é estudo por órgãos de pesquisa. Só que órgãos de pesquisa é associação sem fins lucrativos. Então, se a gente estiver falando de uma associação sem fins lucrativos, fazendo uma pesquisa em uma empresa, a gente pode até usar essa base legal e sempre ter o cuidado na segurança dos dados. Mas não dá para falar de bate-pronto, não. Você tem alguma resposta aí, Tamara, sem entender melhor essa finalidade? Porque, aliás, só um ponto aqui. Quando a gente fala de finalidade para uso dos dados, essas finalidades muito genéricas, fica muito difícil de você, de fato, avaliar, né? E é isso que a gente mais pega nos projetos. Para que aquela área usa o dado? E aí tem áreas que falam, reporte estatístico, né? Pesquisa científica. Isso, para mim, por exemplo, eu teria que fazer a entrevista e entender melhor qual é a finalidade para enquadrar o que a gente vai precisar fazer para adequar. Se é que é algo viável, né? Eu acho que dá para, assim, dar só um parênteses, doutor Gilberto, que é o seguinte: não tem problema a gente usar os dados, a gente tem que saber só o porquê que está usando os dados, se a gente tem uma base legal para usar aqueles dados, analisar a finalidade, o porquê que eles estão sendo coletados, se eles estão coletados dentro do princípio da necessidade, se a gente está captando só o que é necessário. Então, assim, muita gente acha que com a LGPD não posso pegar dado nenhum. Não é isso. A gente pode continuar coletando os dados, mas dentro de uma cultura diferente e analisando o porquê e se a gente tem uma base legal que autorize a gente fazer o tratamento daqueles dados. Então, não é igual era antigamente que a gente pegava um monte de dado, fazia o que queria, compartilhava com todo mundo. Não é mais desse jeito. Então, a gente tem que ver como, porquê e apenas o necessário. Que é a nossa musiquinha, sempre só o necessário mesmo. Então, se depois quiser complementar, falar pra gente Ou que manda seria pelo isso, direct porque para a gente entender um pouco melhor a finalidade. Essa é até uma responsabilidade, né, que a gente sempre fala, entender bem para poder fundamentar, para poder avaliar quais são os riscos e, de fato, como seguir com essa atividade. eu acho que agora aqui é só elogios. Agora eu consigo enxergar a Denise. Não sabe falando nada. Ô, Tamara, e se você puder dar aí uma recomendação final? O pessoal está falando aqui, de fato, né, esclareceu muitas dúvidas, quem está iniciando nessa carreira. Eu acho que a gente falou de oportunidades, falou de certificação, falou de estudo. Você tem aí, né, um minutinho final para fazer a sua deixa. A minha dica, gente, estudem. É sempre isso. Eu sempre fui assim, meio nerd, sempre estudei demais. Então, quando a gente estuda e se dedica a algo que faça sentido pra gente, é quando a gente vai encontrar assim nossa paz, nosso sucesso. O sucesso não é você ganhar 100 mil reais por mês, você ter uma casa gigante, um carro. O sucesso é você se sentir bem com a sua carreira. E também não adianta você estar trabalhando no lugar dos sonhos. Eu tenho uma empresa super bem sucedida, eu estou no escritório mais visado do país e você não está bem com. Então, a relação de sucesso, ela é bem relativa, ela é o que é para cada um e cada um tem a sua jornada. A minha foi estudando bastante até eu conseguir me encontrar. Então, se eu pudesse dar uma dica se encontre, se entenda e foca naquilo que você quer, com dedicação, com estudo. Eu acho que não tem como dar errado. E não importa se é pequeno, se é grande, se são 10 likes ou 10 mil likes. Sempre um começo é um começo e todo mundo vai chegar no topo do que Isso é para aí. cada um. E Essa é eu a acho minha que dica. é só começar a estudar que você vai se apaixonar por essa área e não vai sair mais, né? Acho que também Olha, eu tô é suspeita. algo. Eu também. Gente, temos aqui 30 segundos. Eu queria agradecer a presença de todos. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer tirar, né, qualquer esclarecimento, pode mandar a mensagem no direct para mim, para Tamara também. Vocês estão vendo aí o perfil dela. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Boa noite para todos. Bom, obrigada a todo mundo aí que veio ver a gente prestigiar, né? Ó, o Sérgio Muito aparecendo, a Jaque, o obrigada. Alex, o Décio.